Tem uma paciente que foi bem grave da tricotilomania. Ela tinha 12 anos com o mesmo penteado. Eu estava até hoje de manhã no consultório falando a respeito desse caso que eu mostrei a foto para uma paciente minha, né? Porque o caso que ela chegou para mim era muito grave. Ela tinha áreas enormes de falha, né? O cabelo bem longo, mas ela sempre mantinha o cabelo num penteado específico para poder disfarçar. E ela não caía na piscina, ela não ia no rio, ela não ia na praia, ela não tinha namorado, ela não podia deixar ninguém ver, ela não tomava banho na casa de nenhuma amiga. Isso ela me contando. Para ela também abrir o jogo comigo foi muito difícil. Eu tive que acessar ela, assim, de uma maneira muito delicada, muito sensível, sabe? Fazer toda aquela humanização. Isso você sabe, isso aí eu você sei. sabe. E é interessante porque as pessoas, os meus pacientes, eles têm muita confiança. Eles se sentem tão acolhidos que eles têm aquela confiança extrema e eles abrem o jogo comigo, de verdade. Eu tenho essa virtude, né, eu acho, de entregar essa confiança para o meu paciente. E essa paciente, ela disse para mim que ninguém nunca tinha visto o cabelo dela. Nem a família, nem a mãe, ninguém nunca tinha visto. Era a primeira pessoa que ela ia mostrar, era para mim. E nossa, ela sofria muito, Ju. Ela me contava e ela chorava. Eu tinha que parar a consulta algumas vezes, sabe? Abraçar, conversar com ela, olhar para ela e dizer: você não tá só. Mas eu preciso que você queira ficar bem. Você quer ficar bem? A gente vai fazer um pacto aqui de lealdade no nosso tratamento, né? E essa paciente eu precisei encaminhar para a hipnose. Ela ficou muito bem durante um período com a hipnose. Então, ela tinha acompanhamento psicológico, ela tinha um acompanhamento psiquiátrico e ela foi para a terapia com hipnose para poder reprogramar o cérebro dela, para ela ver se conseguia parar de fazer aquele ato. Mas o desejo e o pacto que eu, assim, fiz com ela, firmei com ela, foi tão sério que ela levou aquilo ali a ferro e fogo. Ela não parava, ela botava luva, ela guardava a mão, ela dormia com a mãozinha amarrada, mas ela não tirou nem um fio de cabelo. E foi o pacto que eu fiz com ela. Eu falei: olha, no dia que eu te vir aqui no consultório, né, que a gente se encontrar e que eu perceber, mesmo que você não me fale, eu vou saber que você está arrancando seu fio. A gente tem sinais, né, na tricoscopia, no exame físico, né, do tricologista. Eu vou saber e eu vou parar de tratar você. Ai, bicha ruim. Não, mas isso foi muito importante para ela, porque vínculo. ela me disse que ela precisava, né, que eu confiasse nela, porque ela queria muito ficar bem, ela queria muito se libertar, ela queria muito poder ser uma pessoa normal, levar uma vida normal, poder ter um relacionamento, poder ter liberdade de soltar o cabelo. E depois que a gente conseguiu tratar, que ela ficou bem, ela começou a virar influencer no Instagram. Ela começou a ter empoderamento, ela fez sessão de fotos, ela começou a ter uma autoridade na profissão dela. Eu fiquei muito feliz e satisfeita de poder ajudar. Agora, tive que ter uma abordagem, eu não sendo psiquiatra nem psicóloga, mas eu tive que ter uma consulta extremamente psicológica, assim. Tem que ter o amor. abraçado profissional. Mas ela precisava, e a maioria dos pacientes, eles precisam muito de um acompanhamento psiquiátrico também. Eu acho. Alguns não aceitam, outros já tentaram e aí tiveram uma abordagem ruim, não foram adiante, né? Eles não conseguiram parar. Eu acho que... Como é que você lida com essa tricotilomania? Porque é um assunto bem sério, eu recebo muita mensagem no Instagram. Amiga. Qual seria a abordagem clínica que o psiquiatra faria nesse caso de uma paciente dessa, hein? A paciente às vezes chega lá com esse ritual. Arranquei um cabelo, geralmente, ou é branco, ou de uma coloração que ele escolhe, ou de um tipo de ondulação. Ah, eu gosto de um fio mais grossinho. Esse é diferente. Isso. Aí eu arranco, começo... Tem pacientes que relatam, né? Fico observando o fio, pegando a textura, ou enrolo no dedo, ou limpo o dente, passa entre os dentes. Alguns mastigam ele em vários pedacinhos e outros comem. Então, assim, às vezes você vai encontrar esse paciente no hospital clínico com obstrução intestinal ou perfuração. Eu já operei paciente assim. Lesão de dente, de tanto arrancar. Lesão nos dedos, de tanto puxar. Então, Feridos os dedos. Amiga, mas não é só na marcados. cabeça. Você já viu? A sobrancelha, na perna. Cílio é o que mais tem. Cílios. E também aí causa inflamação das pálpebras. Então, assim, é uma doença muito, muito delicada. Porque isso vai... Tem paciente que arranca, na região pública, perianal e face. Quando é homem... Barba, né?
Imagine, às vezes você tá arrancando um fio, ele não vai mais nascer. Você vai ficar calvo. Você não vai ter mais cabelo. Ou ele vai nascer de uma forma diferente que não aquela que você Porque arrancou. o fio foi traumatizado, o folículo. Eu até dou essa dica nas pacientes que me perguntam, doutora, assim, eu tenho um fio branco ou 2. Eu não queria pintar, né? Eu posso arrancar esse fio ou não? Mas não pensando na tricotilomania, pensando no trauma do folículo. Porque imagina você toda hora puxando aquele fio, traumatizando aquele folículo Pode capilar. gerar uma foliculite. Você pode gerar Porque você tá arrancando... Você altera a estrutura do fio. O fio começa a nascer diferente. A gente nunca falou isso aqui, inclusive, né? Então, o que é que eu oriento as pacientes? É um fiozinho só branco, você vai pegar esse fiozinho, vai com a tesourinha e corta. Pronto, não gera trauma, não estimula uma alteração, né, emocional, uma tricotilomania, você não faz um gatilho para nada. Você tira sem machucar a fibra do cabelo ali, sem danificar o folículo, ele não vai fazer deformidade da haste, né, quando ele vier a nascer de novo, e a gente também não está estimulando essas manias, né, essas doenças psiquiátricas. E para tratar esse transtorno, que a gente tem evidência científica é psicoterapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, para você identificar por que você está arrancando aquele cabelo. Porque a gente sente, né? O paciente fala assim, olha, eu sinto uma tensão, uma coisa, uma ansiedade por arrancar esse fio e depois vem a satisfação, o prazer. Ela me falava, essa paciente me relatava, doutora, eu fico feliz e depois eu me culpo porque eu não consegui, porque eu fiquei feliz. E por que eu não consegui me controlar? Também. Frustração. Mas ela arrancava, aí tinha aquele prazer em tirar o cabelo. Aí quando ela olhava no espelho, vinha a frustração, o arrependimento, a dor. Aí ela falava, por que eu fiz isso, meu Deus? E se culpava, e se culpava. E aí não quer sair, e aí não quer fazer as coisas, não quer ser vista. Não, como você falou, não quer tomar um banho de piscina, porque sabe que vai aparecer o cabelo quando molhar todo, que nem encolher. Então, o tratamento é medicação e o melhor é inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E aí você falou, será que o cabelo vai cair com essa medicação? É melhor tratar. A gente não tem certeza de que vai cair ou não. Pode cair? Pode. Mas é reversível. Mas é o que eu falo, Ju. Queda de cabelo é multifatorial. Pode ser, a gente tem que ver todos os exames de sangue, a parte emocional, intestinal. Né? O intestino está muito relacionado à falta de absorção, inflamações, alterações do sistema imunológico. Então, a gente precisa ver todas as vertentes, tudo. A gente precisa examinar a paciente completamente ali, ó, organizar tudo, porque não vai ser uma droga que vai estar tratando uma gravidade ali extrema daquela doença psiquiátrica dela, que é a tricotilomania, que vai fazer a queda de cabelo dela acontecer. O custo-benefício, né? O custo-benefício desse tratamento, ele vai ser infinitamente melhor, né, a paciente tratada do que a paciente arrancando o fio, se mutilando. Isso é uma mutilação também, né? Não. Aí eu vou falar do transtorno da pele, de escoriação, que a gente chama de skin picking, que é quando... Então, não é mutilação, não, arrancar o fio. Não. É um comportamento compulsivo. Uma compulsão é um comportamento repetido, né? Isso, que tem a questão obsessiva compulsiva, mas não tem o pensamento obsessivo, ele tem um comportamento. De não conseguir parar, ele tenta controlar, ele amarra, ele faz uma trouxinha, mas ele... Ai, que prazer, meu Deus. Mas não é um toque. É isso, ó, tem o toque, dentro desse capítulo, né? Sim. Toque, que é um transtorno obsessivo compulsivo, então o paciente ele tem os pensamentos, ai, eu não consigo parar de pensar que eu vou me contaminar. Então esse pensamento fica. Aí eu falo, agora, de comportamento, eu vou começar a lavar. A tricotilomania é um transtorno de comportamento e não de pensamento. É transtorno relacionado. Sim. É características muito parecidas. Eles têm características muito semelhantes. Mas vai pro só Mas cabelo. Mas ela não fica ali, eu vou agora arrancar o cabelo, preciso arrancar o cabelo, não. Ela vai inconscientemente e arranca. Tem paciente que fala isso, quando eu tô ansioso, eu preciso arrancar pra eu ficar aliviada. E tem outros que falam assim, aleatório, eu não sabia que eu arrancava meu cabelo, mas a minha família disse que eu tô arrancando, eu tava vendo os carecos de cabelo pela casa. Eu tenho uma paciente, uma amiga médica, que ela sempre teve essa mania. A gente chamava a atenção, ela falava, não, amiga, não percebi, não. Arranquei. Aleatório. E eu olhando pra ela o tempo todo. E ela tava conversando, daqui a pouco ela... Suco. Puxava um fiozinho. E às vezes sem perceber. Essa coisa de puxar da raiz. O prazer é de tirar da raiz. Sem perceber. E a gente chamando a atenção. Eu não sei como ela tá hoje, né? Mas ela arrancou bastante fio. E ela arrancou. Não chegou a gerar, né, aquele transtorno, aquela calvície de tração. Não, aquela... Eu até queria mostrar. A gente consegue, Cabas, mostrar uma foto dessa paciente, porque é da tricotilomania, gente. Então, essa foto aqui, né, a gente tem
São poucos meses a diferença de uma foto para outra. Gente, que coisa. Eu tenho que montar a outra foto dela, a última, que ela ficou bem melhor do que esse resultado aqui. Então, imagina que essa paciente, ela usava o cabelinho, o pouquinho de cabelo que ela tinha, né? Pra tentar Com um preencher. penteadinho assim, e o outro por cima, que ela vinha para botar. E aí, ela disse que ela já passou por vários processos. Então, quando ela era criança, ela disse que ela descansou, ela ficou assim, indignada, né? Porque ela não conseguia se controlar, ela cortou o cabelo todo curtinho, depois ela raspou. Aí todo mundo julgava ela, botava apelido, e aí vinham os bullying na escola e tal. Depois ela resolveu deixar o cabelo crescer, mas ela sempre arrancava por dentro, porque dava uma sensação de alívio, de prazer. Mas a história dessa paciente é uma história muito densa. Né? Ela já nasceu com alteração de fala, né? Com o palato aberto, então ela sofreu muito processo, né? Emocional, assim, de dor. E aí era até aceitável, não é que a gente vá achar que é normal, mas era muito compreensível esse transtorno que ela desenvolveu. Até que ponto chegou? Porque tudo que ela tinha vivido sem apoio psicológico nenhum, nem familiar, nenhum apoio de profissional, médico, nem psicólogo, né? Era muito difícil, eu fiquei muito, assim, sentida com ela, sabe? Mas depois eu fiquei muito feliz com o resultado e com toda a transformação que a gente conseguiu fazer ali em conjunto com a vida dela. Foi Coisa sensacional. Maravilhoso. Então, assim, gente, Dá pra transformar vidas. dá para transformar a vida. A gente transforma a vida de um paciente, né? No consultório da tricologia, a gente transforma, a gente resgata homens e mulheres. A gente resgata muita gente. Se a gente fosse parar para escrever um livro, assim, ia ser um livro para as pessoas lerem e chorarem as histórias, sabe? Você vê, quando a gente- Ia ser muito emocionante. Eu me emociono com meus pacientes, né? Eu choro Eu também. mesmo. Porque, amiga, quando você está tratando um paciente ali, você pensa, aquela pessoa, ela não é uma pessoa só no mundo. Claro que tem muitas pessoas sozinhas no mundo. Mas ela é a mãe de alguém. Então, se você muda aquela paciente, ela já muda a casa dela. Como ela trata o filho dela, já está transformando uma geração. Exatamente. Então, não é só aquilo. Então, se ela é professora e ela está estressada, deprimida, como é que ela vai passar a Imagina informação para a escola? a quantidade de pros alunos que vai passar na mão daquela professora. Quer ver? Eu tive uma paciente, enfermeira, depressiva, esquecendo coisas. Aquela O paciente, risco, hein? Dentro de um hospital. dentro de uma De UTI, cometer um erro. dentro de uma UTI, deprimida, chorando, sem conseguir lembrar das doses. Será que eu fiz esse medicamento ou eu não fiz? Vou chamar alguém. Olha para isso. Você está transformando a vida de pessoas que a gente nem conhece com um atendimento. Exatamente. É uma cadeia, né, Jo? Uma Muito. coisa vai levando a outra. Ah, é muito bom. É gratificante demais.